o que tornaria sua vida melhor? O que você deseja para a sua vida ainda este ano? O que te faria plenamente feliz? Foi pensando nestas perguntas que o IPEC fez um levantamento, e segundo o levantamento feito pelo IPEC, nós vamos ter a maioria, um dado que informa para nós, e aí deixa eu ir baixando aqui porque está distante um pouco lá. A pesquisa realizada pelo IPEC em diferentes regiões do país também aponta que nas faixas etárias intermediárias, que compreendem os brasileiros entre 25 e 59 anos de idade, a maior vontade em 2023 é ganhar mais dinheiro. E aí você vai vendo que as pessoas estão preocupadas em ganhar mais dinheiro, outras estão preocupadas com a saúde. Se você for procurar mais estudos na internet, você vai verificar que é do brasileiro, que é a resposta principal do brasileiro, fazer viagens, comprar a casa própria. Você vai verificar que são esses os desejos, os sonhos dos brasileiros. Então, esse desejo dos brasileiros está mais ligado ao ter do que ao ser. Então, você vê que as pessoas estão cada vez mais procurando ter alguma coisa, ter alguém melhor, ter um pastor melhor, ter um pregador melhor, ter alguém que canta melhor, ter um culto melhor, ter uma cadeira melhor, ter um marido melhor, ter filhos melhores, ter esposa melhor. E é na procura do ter que as pessoas estão percebendo que isso não preenche o vazio que existe dentro delas, porque não tem a ver com o ter um pastor melhor, tem a ver com ser uma ovelha melhor. Não tem a ver com o ter uma esposa melhor, tem a ver com o ser um marido melhor. Então, Deus está querendo nos ensinar que a gente precisa colocar as coisas na sua verdadeira e na sua real ordem de prioridade. Enquanto você procurar ter, enquanto você procurar conquistas que são fora, enquanto você procurar casa, dinheiro, sucesso, tudo isso que diz respeito àquilo que está fora, você nunca viverá uma vida plenamente feliz, porque a verdadeira essência da vida está dentro de você. Então, por isso que hoje eu vou tratar sobre este tema, que fala sobre o novo nascimento, que é a essência da vida. Então, o texto bíblico eu coloco para vocês aí, para ficar fácil, a leitura bíblica coletiva, e aí você vai poder acompanhar a leitura do texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Então veja, o texto é um texto bem conhecido dos irmãos, é um texto que está falando a respeito do novo nascimento. Como palavra introdutória, é importante a gente falar a respeito desta figura que se apresenta diante de Jesus, chamada Nicodemos.
Nicodemos é um fariseu, Nicodemos é um mestre da lei, conhecedor da Torá, que é o Antigo Testamento. Nicodemos é um líder religioso, portanto, ele é alguém que tem conhecimento a respeito da palavra de Deus. Ele conhece as coisas que estão no Antigo Testamento. O texto vai mostrar para nós que ele vai ser atraído a Jesus. E o que é que vai atrair ele a Jesus? O que vai atrair ele a Jesus são os sinais que Jesus está fazendo. E aí Nicodemos ele vai perceber que ao chegar até Jesus, ele vai identificar em Jesus uma diferença muito clara, porque a linguagem que ele vai usar vai ser mestre. Essa linguagem mestre é uma linguagem marcadamente religiosa, porque quando um fariseu identificava em alguém que era um rabino, um rabi, ele se identificava com ele e chamava-o de mestre. Só que ter Jesus como mestre não é suficiente para sermos salvos dos nossos pecados. O que salva a gente do pecado é ter em Jesus um Senhor. Só quando Ele é nosso Senhor é que Ele pode ser o nosso professor. Ele não é mestre de quem Ele não é Senhor. Isso está claro para nós, porque se você olhar o texto bíblico lá, aqui também do Evangelho de João, lá no capítulo 13, você vai ver que Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, e os discípulos vão dizer para ele assim: não lava o meu pé não. Pedro vai dizer: não, jamais o Senhor vai tocar nos meus pés. Aí ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro vai dizer assim: não lava só os pés não, lava também a cabeça, o corpo todo. Não Pedro, você não precisa lavar outra coisa que não seja os pés, porque você já está limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Aí agora, olha o ensinamento, olha o detalhe do que Jesus vai falar. Jesus vai dizer assim: vocês me chamam de mestre e Senhor. Aí Jesus vai dizer assim: e de fato, eu sou Senhor e mestre. Jesus muda a ordem para dizer para eles: olha, vocês estão se relacionando comigo somente pelo fato de eu ser mestre, e depois, por causa do meu ensino, vocês vêm para validar o meu ensino e então me ter como Senhor. Mas não é essa a ordem que muda a vida. O que muda a vida é ter Ele como Senhor e mestre, porque Ele não é mestre de quem Ele não é Senhor. O que salva o pecador não é ter Jesus como mestre, antes é tê-lo como Senhor. É isso que vai trazer salvação. Veja o texto bíblico de Salmos 23. O texto vai dizer para nós: o Senhor é meu pastor. Ou seja, primeiro eu reconheço o seu senhorio. O Senhor é Ele que manda, é Ele que governa, é Ele que dita as regras, porque quem não quer se submeter à autoridade de Cristo não pode ser por Ele pastoreado. Você quer os pastos verdejantes, as águas tranquilas, o refrigera a minha alma, o guia-me pela vereda da justiça, o andar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. Mas você não quer ter Ele como Senhor, não quer que Ele diga para você largar o pecado, para você fugir da mentira, para largar a injustiça, para abandonar o adultério, para fugir das coisas erradas. Enquanto você não obedecer a Jesus, você não vai viver os benefícios que Jesus pode te trazer. Então Nicodemos vai até ele, tendo ele como um mestre, mas não como um Senhor. Agora, por que é, e aí pode ir avançando, querido, e por que é que Nicodemos vai identificar isso? Porque ele identifica em Jesus alguém que faz sinais e milagres. Irmãos, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque os sinais não são um fim em si mesmos. Eles servem a um propósito. Qual é o propósito? Indicar o caminho. Os sinais, eles não são um fim em si mesmo. Eles servem para indicar um caminho a ser alcançado. Eles servem para dar uma direção. Os sinais milagrosos operados por Jesus apontam para o reino de Deus, mas não são o reino de Deus. Isso é importante deixar claro. Eu tenho repetido isso por onde tenho passado, tenho falado isso com os irmãos. Por quê? Porque não há problema nenhum você chegar a Cristo por causa dos sinais. Os sinais são para isso.
Os sinais apontam para um destino. Os sinais servem para você chegar. As pessoas são atraídas pelos sinais. Agora, a tua relação com Jesus Cristo não pode estar pautada somente nos sinais, porque os sinais são indicações externas. Agora, para você chegar onde é verdadeiramente o reino de Deus, você precisa avançar um pouco mais. Deixa eu te explicar isso com um exemplo. Imagine que você decide sair do Rio de Janeiro para ir a São Paulo, capital. Imagine que você saia daqui e vá para a cidade de São Paulo. Quando você está indo para a cidade de São Paulo, na medida que você vai avançando, você vai ver placas indicando 300 quilômetros de São Paulo. Aí você vai mais um pouco, 200 quilômetros de São Paulo. Se você parar numa destas placas, tirar uma foto, postar no seu Instagram, as pessoas que verem aquela foto vai pensar assim: fulano está indo para São Paulo, você está indo para São Paulo, ele vai chegar em São Paulo. O que será que ele vai fazer lá? Será que ele tem reuniões de negócio? Será que ele vai lá para poder abrir uma empresa? Será que ele vai lá para conhecer um povo? Será que vai para visitar a família? Ele vai entender pelo sinal, pela placa, que o seu destino é São Paulo. Então ele pensa, se ele postou essa foto já tem umas 2 horas e ele estava em tal local, ele provavelmente está chegando agora em São Paulo. As pessoas podem ser induzidas a pensar que você chegou à cidade de São Paulo. Só que o que elas não sabem é que você bateu a foto, postou no Instagram, voltou para o carro, virou a chave e o carro deu pane elétrica total. Você não conseguiu sair de onde você estava, teve que chamar o reboque, voltar para casa e não conseguiu concluir a sua viagem. Você teve um obstáculo. Para quem está vendo nas redes, está pensando, chegou em São Paulo. Mas você sabe que parado no sinal não significa experimentar o lugar do seu destino. Assim é para quem para na relação com Deus só nos sinais. Quando você para só nos sinais, quando você se relaciona com Deus somente pelos milagres que Ele pode fazer, você está tão distante do reino de Deus quanto esta pessoa poderia estar nesta alegoria que eu falei de São Paulo. Então perceba, os sinais apontam para um destino, mas não é o destino. Se você quiser viver uma vida no reino de Deus, você precisa entender: os sinais não são para serem perseguidos, os sinais seguirão aos que creem. Deixa eu liberar essa palavra para a tua vida. Vai ter porta aberta na tua história, vai ter milagre chegando na tua família, vai ter gente em casa que vai dar testemunho da bênção de Deus. Não é porque nós estamos à procura dos sinais, sabe por quê? É porque nós estamos no reino de Deus, e o reino de Deus tem sinais que nos seguem, tem milagres chegando para a tua vida. Se você recebe essa palavra, por favor, reage da melhor maneira que você puder. Então, os sinais apontam para um destino. Outra coisa importante é que os sinais não são para os residentes locais. A gente não precisa de sinalização de placa para chegar na nossa casa. Se eu soltar você em qualquer lugar aqui do Rio de Janeiro e falar para você onde você está, porque se não disser onde você está, obviamente que tu não vai ter uma noção geográfica de onde você está, para onde você deve voltar. Mas se eu colocar você em qualquer lugar do Rio de Janeiro e falar para você, ó, você está em tal lugar, volta para casa, você vai dar um jeito. Você vai perguntar onde que é um ônibus para tal lugar, aqui tem ônibus, não tem, tem para outro lugar, tem. Você sabe voltar para casa, porque quem é de casa não precisa de sinais. Sinais são para os estrangeiros, para quem está vindo.
Para que Deus vai fazer milagre na tua vida? Por que é que Deus vai operar milagres na tua história? Não é por causa de você, porque você já está no reino, você pertence ao reino, você já nasceu de novo, você tem vida com Deus. Se Ele fizer sinais ou não na tua vida, não vai mudar nada. Você vai continuar fiel, você vai continuar crente, você vai continuar leal, você vai continuar dizimando, você vai continuar ofertando, você vai continuar na igreja. Por que é que Ele vai fazer sinais na tua vida e na tua família? É porque tem gente na tua família que ainda não é de casa. Ele vai olhar o sinal e vai falar: rapaz, tem algo diferente na vida dele, tem algo diferente na vida dela. São os sinais de que o reino de Deus chegou na tua vida. O reino de Deus. Então Jesus vai deixar isso claro para Nicodemos. Jesus vai dizer: Nicodemos, você não viu o reino de Deus. Agora, imagine Nicodemos conversando com Jesus. Pode imaginar, isso não está no texto, mas é minha conjectura. Imagine Nicodemos conversando com Jesus e falando: eu estava naquele culto. Qual culto? Aquele que o senhor levantou o paralítico. Eu vi o senhor levantando o paralítico. Você viu, foi legal. Eu estava naquele culto também que o senhor fez em alto mar, que o senhor veio andando sobre as águas. Lembra? Lembro. Então como é que o senhor está falando que eu ainda não vi o reino de Deus? Nicodemos, você não viu, porque para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Irmãos, o novo nascimento, ele indica a plenitude da verdadeira vida. A verdadeira plenitude é manifestada na transformação que vem de dentro. Portanto, é preciso nascer de novo. Por que é que tem pessoas que são destruídas pela avalanche de circunstâncias que chegam até ela? Por quê? Porque você está o tempo todo achando que solucionará os seus problemas se você tratar dos aspectos que estão fora. E você busca o tempo todo a solução do teu problema a partir de uma técnica, de uma habilidade que até você tem, só que não resolve o problema, porque dentro de você há uma desconformidade. Você não consegue perceber o reino de Deus nas circunstâncias. Você já parou para imaginar José? José sonha, recebe de Deus uma palavra, recebe de Deus um projeto, conta para os irmãos pensam em matar ele. Se esse garoto não nasceu de novo, se ele não tem convicção de quem ele é dentro, ele ia criar ressentimento com seus irmãos. Pegam ele, colocam dentro de uma cisterna, e lá dentro da cisterna, enquanto eles estão comendo pão, o irmão está lá dentro gritando: me tira daqui, por favor, socorro, o que eu fiz a vocês? E ele está lá dentro sofrendo. Ele podia ter ficado traumatizado se não tivesse consciência de quem ele é aqui dentro. É vendido por uma caravana de ismaelitas por 20 moedas de prata, e quando chega no Egito é vendido para Potifar. Se ele fosse um dos crentes que nós temos, não aqui, mas em muitas comunidades aí fora, se fosse alguns desses crentes que nós temos hoje, ia pensar: eu não quero saber mais de nada, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de igreja, não quero saber de sonho nenhum. Iria desistir de um projeto que Deus tinha com ele por causa das circunstâncias. Porque você pode estar me ouvindo aqui agora, ou você pode estar me ouvindo em casa, e você pode estar pensando que você não vai ver o cumprimento da promessa de Deus por conta das circunstâncias que te cercam. Você está tão envolvido em coisas que são contrárias ao que Deus te diz, que você está pensando: não vai acontecer, não vai se cumprir. Se José pensasse isso, ele teria desistido, mas não, ele se reposicionou. Ele disse: eu sou uma nova criatura, eu sei onde eu estou, eu sei qual é o projeto de Deus, eu recebi esse sonho, eu vou permanecer. E ele cresceu mesmo no lugar onde ele era escravo. Ele foi proativo, ele tomou a responsabilidade para si e fez a sua vida valer a pena mesmo diante de circunstâncias adversas. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei a luta que você tem passado, mas a solução para você resolver isso não está fora. Não é a ajuda de alguém, não é um homem que vai estender a mão, não é alguém que vai chegar, é você ter um novo posicionamento de dentro para fora. Você precisa mudar como você vê a situação. Enquanto alguns pensavam: José vai morrer, acabar a vida dele, ele aprendia em cada etapa da vida. Foi para a prisão, aprendeu, até que chegou o dia em que ele se tornou o segundo no mundo.
no mundo. O maior império da época. Todas as nações de Canaã iam até o Egito para comprar. Comprava com quem? José. Ele foi vendido por 20 moedas e ele comprou todas as terras do Egito, vendendo semente. Porque quando Deus chama você, fique tranquilo. Se você tiver essa nova natureza, essa consciência lavada, esse entendimento na tua alma, não tem circunstância que vai frustrar o plano de Deus na tua vida. Agora, qual é a forma desse novo nascimento? Qual a forma desse novo nascimento? Assim como acontece no mundo biológico, assim também acontece no mundo espiritual. Na verdade, é o mundo biológico que repete o que acontece no mundo espiritual. No mundo biológico, para nascer qualquer ser humano, qualquer criança humana, a gente precisa ter dois elementos: um gameta masculino, um gameta feminino, que se encontre num lugar apropriado para que possa então gerar uma nova vida. Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, você nem viu o reino de Deus, mas eu vi os milagres. Você não viu o reino de Deus, que para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. E como que pode ser isso? A gente volta para o ventre para nascer outra vez? Aí o Senhor vai dizer para ele: em verdade te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por que é que a gente interage no mundo físico? Porque nós somos da mesma natureza que este mundo físico. Você tem a mesma natureza que este mundo físico. Por que você ouve a minha voz? Porque você tem a mesma natureza que eu tenho, e você consegue interagir com este ambiente físico. Agora, o reino espiritual não é deste mundo. O reino espiritual é algo além. Para interagir no reino espiritual, você precisa nascer da natureza espiritual. Por quê? Porque o que é nascido da carne, do que é matéria, é carne. Mas o que é nascido do Espírito é espírito. Isso é tão profundo, pastor Paulo, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele vai dizer: se alguém conhecíamos segundo a carne, agora não é mais assim. Se a gente conhecia a Cristo, ou seja, ele estava dizendo, os apóstolos, os discípulos que andaram com Jesus, que conheceram Ele segundo a carne, agora já não é mais assim. Por quê? Porque agora nós fomos feitos uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, e agora tudo se fez novo. Há uma visão nova, há uma audição nova, há um paladar novo, há um tato novo, há algo novo vindo de Deus para a tua vida. E este novo de Deus é esse novo nascimento, é quando você nasce outra vez. E como é? Quais são os elementos para gerar este novo Filho de Deus? Os elementos são água e Espírito. O que gera um novo Filho de Deus é água e Espírito. A água fala da palavra de Deus, e o Espírito fala do Espírito Santo de Deus. Se você quiser viver uma nova natureza, você precisa nascer da palavra e precisa nascer do Espírito. Esta ordem não está aqui ocasionalmente, esta ordem está aqui de propósito. Jesus não falou do Espírito e da água, Ele falou da água e do Espírito. Por que essa ordem está correta? Por quê? Porque o novo Filho de Deus, ele nasce quando crê, quando é gerado nele fé. E quando é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como é que nasce um novo Filho de Deus? Como é que a gente nasce para a nova vida no Espírito? Quando a palavra de Deus começa a ser ouvida na nossa alma. Eu não estou dizendo que ela vai ser escutada, porque tem muita gente que tem ouvido e está escutando, mas não está ouvindo. Ele escuta pregação, louvores, mas não ouve a voz de Deus. O que vai fazer você ter fé é ouvir a voz
de Deus, a voz de Deus que está além do som da minha voz que ecoa nesta igreja, é a voz de Deus que está falando no teu coração e dizendo: você é meu filho, minha filha, e eu vou fazer uma grande obra na tua vida. É quando você ouve a palavra de Deus, que essa palavra de Deus gera em você uma nova vida. Agora, se você tem a palavra de Deus sem o Espírito, também não resolve. Por quê? Porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que dá aquele clique na tua alma, é o que dá o start na tua vida, é o que diz: olha aqui, você está errando, você está pecando, você tem áreas na sua vida que ainda não foi entregue nas minhas mãos. E é por isso que o diabo está encontrando legalidade para poder agir na tua história e te trazer essa dor, e te trazer esse sofrimento. Mas se você deixar, eu vou fazer de você uma nova natureza, e eu vou começar a moldar você de acordo com a minha vontade. E uma vez que o Espírito entrar em você, você viverá uma vida cheia da alegria, do gozo, do amor e do poder do Espírito Santo. Quando a igreja foi cheia do poder do Espírito Santo, nunca mais ela foi a mesma. Agora, quem pode viver esta nova vida? Quem pode viver? O próprio João vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 11 ao 13, que quando Jesus veio, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, ou seja, todo o mundo, todo o planeta Terra, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode recomeçar, você pode nascer de novo, se crer no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse novo nascimento é tão profundo que você nunca vai ver uma criança nascendo com dívida. Você já viu uma criança que está com um nome, nasceu, está com um nome no SPC? Você já viu isso alguma vez? Não. Por quê? Porque criança não nasce devendo. Você já viu uma criança com ficha criminal? Não. Por que ela não tem ficha criminal? Porque criança não nasce devendo, não nasce com dívida. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Eu tenho a possibilidade de zerar a conta. Você pode nascer de novo e eu zero a conta, cravando a dívida que te era contrária na cruz. Quando você vem a Jesus, Ele pega a tua conta, Ele pega os teus pecados e Ele leva a cruz. E lá na cruz Ele nos purifica com o seu sangue, para dizer para nós: agora você é uma nova criatura, não precisa temer. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. E como uma pessoa que nasceu de novo, você pode viver uma vida feliz e abundante. Porque o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que tenham vida e tenham em abundância. Há uma plenitude de vida para você. Tu não precisas ficar triste, abatido, culpado, ressentido. Você pode viver uma nova vida. É só abraçar a proposta de Cristo. Nasça de novo.